Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de Sagitário. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de agosto. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar. Tudo o resto soltem ao universo, à espiritualidade. Volto a repetir, são leituras gerais, poderá haver coisas que não enquadram com vocês ou até mesmo toda a mensagem. Antes de mais, quero pedir desculpas pela minha longa ausência, mas há coisas realmente que eu não consigo contornar e sou humana como vocês. Às pessoas novas que encontram pela primeira vez este canal, sejam bem-vindas. Espero que vocês se enquadrem e consigam conectar com a minha Gregória de luz e de espiritualidade. Caso sintam-se conectados, agradeço a todos vocês pelo vosso comentário, partilha, o like e a subscrição, se assim o sentirem que o devem fazer. Antes de iniciar a vossa mensagem, vocês já sabem, para quem me conhece, eu vou invocar os seres de luz para que nos tragam realmente orientações divinas, clareza sobre o nosso mês de agosto. Vocês também invoquem os vossos guias, os vossos anjos, os vossos entes queridos, porque só estão à espera que vocês realmente digam: eu preciso de orientação. Eles estão lá para nos atender. Vamos então invocar os nossos queridos seres de luz para que nos tragam o melhor conselho, o melhor direcionamento, a melhor informação referente ao nosso mês de agosto. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome do coletivo de sagitarianos e sagitarianas, o nosso maior obrigado. Gratidão. Esta primeira carta, este deck são arcanos maiores, é a energia do mês de agosto. Energia para o mês de agosto. E agora vamos ver para cada área das nossas vidas. Mostrem-me, por favor, agosto para Sagitário. Mostrem-me, por favor, agosto para Sagitário. O que é que Sagitariano precisa de saber referente ao mês de agosto? Meus queridos seres de luz, gratidão profunda. Mostrem-me então, Sagitário, o que necessita de saber. A energia com que vocês iniciam o vosso mês, o porquê desta energia, de vocês iniciarem assim, as vossas finanças, amor ou família, qualquer vínculo, qualquer situação à qual vocês necessitam de uma resposta, mas que tenha a ver muito com o vosso lado emocional, trabalho ou estudos para quem está no ativo e o conselhozinho da espiritualidade para vocês. No fundo do deck, vocês têm a carta da força. Gente, aqui a carta da força fala-me de autocontrole. Autocontrole. Eu sinto mais autocontrole do que... é quase... A carta da força... no meu ponto de vista como taróloga, não é? Como leitora de cartas, ela muitas das vezes ela não tem a ver com a força de atuar ou de agir. Ela tem muitas vezes, tem muito mais às vezes a ver com a força interna de dominar-nos a nós, os nossos medos, e trazer um domínio quase que dócil sobre a dificuldade ou sobre a situação em si, ok? Por isso eu acredito mais que tem mais a ver com o autocontrole. A nível da energia do vosso mês de agosto, vocês têm a carta... Ai, deixa-me ver, não consigo ler. A Torre. Lembra-se que eu disse que há aqui um autocontrole? Vocês têm a carta da Torre. A carta da Torre, como energia do vosso mês, mostra-me aqui transformações profundas, ok?
A torre nem sempre é má, gente. Não pensem que todas as cartas do tarot têm um lado sombra e um lado luz. E eu não acredito que esta torre seja uma coisa má, mas sim uma grande transformação na vossa vida. Um começar do zero. Notícias inesperadas ou situações inesperadas. Mas é algo que vos vai quase que empurrar, porque a torre empurra-nos às vezes a tomar novos rumos, obriga-nos a conhecer dentro de nós coisas que nós às vezes não conhecemos, a tal força, a tal determinação. A carta diz-vos assim: a torre da força. Olha, gente, está aqui a carta da força e este deck diz mesmo assim: a torre da força. O choque de eventos inesperados de forma a clarear o ego. Eu ainda agora falei que a força aqui eu sentia mais que era autocontrole. Segura e define o teu poder. A luz interior estará ou estará em teste. É quase como se a vossa luz interior esteja em teste. Enquanto padrões ou situações que nós repetimos, coisas repetitivas, serão afastadas do vosso caminho ou da vossa vida. Gente, eu disse que esta torre, eu não tinha lido a mensagem, eu disse que esta torre nem sempre é má. Há algo aqui, é quase como se esta torre é uma torre de força. Talvez de vocês conquistarem a vossa liderança. Talvez de vocês definirem, como diz aqui, segurar e definir o vosso poder, o nosso poder. Todos nós temos o poder. A forma como a gente utiliza o nosso poder é que tem toda a diferença. Porque o poder é algo que pode ser destrutivo, se for mal direcionado ou mal definido. Mas se houver o autocontrolo sobre o nosso poder, sobre definir sobre o nosso poder e definir como usar o nosso poder de uma forma sábia, ela não é destrutiva. Ela, pelo contrário, ela é construtiva. Ok? Construtiva. Por isso é que vocês poderão ter a tal luz interna que estará ou que fará com que vocês se sintam em teste, mas que ao mesmo tempo é como se vos ajudasse a afastar da vossa vida, do vosso caminho, situações padronizadas. Aqueles ciclos repetitivos que a gente vai repetindo uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, ok? A nível de como vocês entram o vosso mês de agosto, ou entraram, porque o mês já começou. Oh, justiça! Gente, vocês entram com a força toda. Mas lá está, a justiça leva-me à carta do poder. Mas tem que ser de uma forma equilibrada. É quase a mensagem que eu vos falei no início entre as duas cartas. Há uma justiça ou uma retificação que será feita ou que vocês querem fazer no mês de agosto, mas que vocês têm que fazer de uma forma justa e controlada. O porquê desta justiça? Em relação à vossa fé. Lindo. Há algo aqui que vocês têm como justiça divina, ou sentem uma justiça divina, ou querem uma justiça divina, porque está aqui a fé. É quase como se houvesse aqui como vocês tenham que agir usando a vossa força do nosso plano terreno, mas com a vossa luz interior. O tal teste da vossa luz interior. A nossa luz interior tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa convicção, tem a ver com os nossos morais, tem a ver com os nossos ideais, tem a ver com as nossas virtudes. Ok? E é como se soubesse aqui algo que vocês poderão retificar ou quererão retificar, mas têm que usar o vosso poder de uma forma autocontrolada, equilibrada.
para obterem o que está dentro da vossa fé. Para cada um vai ser diferente, ok? A nível das vossas finanças, sacerdotisa. Sacerdotisa a nível das vossas finanças, pode-me falar aqui situações que ainda estão para se desvendar ou ser reveladas a nível das vossas finanças. Nós já vamos ver. Também pede sabedoria, intuição a nível de finanças. Nós já vamos ver o que é, porque aqui pode haver coisas a surgir na vossa vida a nível financeiro. Para além de falar de gerir as finanças com sabedoria e com a nossa intuição, aqui pode-me falar algum tipo de situação ainda não desvendada, ainda não revelada ou ainda não chegou até vocês. A nível de amor ou família. Por isso é que eu gosto de clarificar as cartas. O mundo. O mundo. A nível de amor ou família, como ainda agora falei, cada um de vocês vai enquadrar a situação sentimental que vocês querem trazer, mas aqui fala a necessidade principalmente de completar situações. Completar. Finalizar. Concluir. A fim de trazer uma nova etapa. A fim de virar a página. Ok? Virar a página, seja qual for a situação. Há aqui a necessidade de virar a página. Trabalho ou estudos. Carro. Eu disse-vos que aqui há algo a surgir na vossa vida inesperado. Ou ainda não está desvendado. Não é inesperado, não está desvendado. A nível de trabalho e estudos, fala em mudanças, sucesso, liderança. Aqui é uma carta de triunfo, gente. O carro é uma carta de mudança, mas uma mudança de sucesso, de triunfo, de prestígio. O carro e o mundo podem-me falar aqui em viagens, ok? Para alguns de vocês aqui podem identificar viagens, mudanças de casa, mudanças de cidade, mudanças de país, ok? Por isso a tal justiça divina que eu ainda agora falei aqui, mas vocês têm que usar o vosso poder de uma forma dominada, controlada, domínio sobre o vosso próprio poder. Porque às vezes a gente, quando tem o poder todo na mão, a gente não o sabe usar da melhor forma. Dominar o vosso poder. Usá-lo da melhor forma. O conselho da espiritualidade. A esperança. Lindo. Lindo, gente. E estou a dizer que aqui vem algo às vossas vidas, que vocês ainda não estão a ver. Vamos ver. Vamos clarificar. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário. A vossa subscrição é super importante. Se vocês sentirem que alguém deve escutar esta mensagem, partilhem com quem vocês pensem que esta mensagem poderá trazer algum tipo de ajuda, conselho ou... Mostra-me, por favor. Clarificação. Sagitário, por favor. Sagitário, clarificação. Gratidão. Mostra-me, por favor, o que é a justiça e a fé para Sagitário. Porquê é que Sagitário entra ao mês? Rainha de Bastos, a vossa energia. Porquê é que Sagitário entra ao mês com a justiça? Ai, a torre saiu, gente. Mostra-me mais uma. A torre voltou a sair, minha gente. Olha, a torre voltou a sair. A vossa energia, Rainha de Bastos, é dizer, confiem nas vossas habilidades. A Rainha de Bastos, ela confia em si, gente. Ela é muito determinada. Muito intuitiva, mas acima de tudo muito determinada. Eu acho que aqui, intuitivamente, vocês sabem que terão que tomar uma atitude determinada ou uma ação muito determinada
a fim de trazer a tal força que eu ainda agora falei, controlada ou moderada, a fim de limpar ego, sejam de vocês ou de outras situações ou de pessoas, mas também para afastar de vocês padrões, coisas que se repetem constantemente na vossa vida. Para alcançar, olha, 10 de copas, 4 de bastos. Mesmo que haja uma certa, o 9 de espadas, mesmo que haja uma certa ansiedade. O 9 de espadas aqui eu sinto mais que é a ansiedade, gente. Eu não sinto tanto que seja stress, apesar que com a ansiedade pode ser um bocadinho de stress, mas não é, eu não sinto que seja uma coisa má. É isso que eu vos quero dizer. Há esta torre, que todas as torres, todas as transformações trazem um pouco de ansiedade, trazem um pouco de incerteza. Ansiedade e incerteza. Acho que é mais este 9 de espadas que está aqui. Mas o que é certo é que esta torre, eu volto a repetir, se vocês conseguirem usar o vosso poder no mês de agosto, vocês conseguem realmente transformar a vossa vida. Começar de um zero. Retificar a vossa vida, retificar situações, retificar ciclos kármicos e conquistar felicidade plena, estabilidade, equilíbrio. E aqui até pode mesmo falar a nível familiar, gente. Criar família, criar um lar, um trabalho, uma empresa feliz, é criar algo muito estável e feliz na vossa vida. Mesmo existindo aqui um bocadinho de ansiedade ou de incerteza em relação a esta transformação. Ok? Por isso é que a gente tem que dominar o autocontrole, que é dominar a nossa força, mas também dominar os nossos lados sombras. A nível das vossas finanças, esta aqui as finanças está interessantíssima. Vês? Vocês fecham um ciclo. 10 espadas. Mostrem-me, por favor, finanças. A sacerdotisa. O que é que esta sacerdotisa guarda nas finanças de Sagitário? Mostrem-me, por favor, o que é que esta sacerdotisa guarda em relação às finanças de Sagitário. A Lua, o Ermita, 2 arcanos maiores, ok? Lua, Ermita. 3 cartas que pedem principalmente sabedoria e intuição. Mostra-me o que mais sobre as finanças. O que é que nós não estamos a ver? Porque a Lua volta a trazer outra vez aquilo que está oculto, aquilo que a gente não está a ver. Mas volta a trazer aquela energia de intuição, de bênção. Porque há aqui algum tipo, o Ermita, ele fala de um certo período de estagnação, mas também ele traz a cura. Porque se vocês repararem neste deck, este Ermita, ele tem a luz muito intensa. É como se houvesse aqui algum tipo de cura. Mostra-me, por favor, mais sobre as finanças. Ui, caiu. Deixem-me apanhar, gente, que ela caiu-me aqui no chão. Um bocadinho. Só um momento. Olha, gente, a justiça. Outra carta de arcano maior. Há retificação divina na vossa vida. Há bênção na vossa vida. E isto vai ser notado nas vossas finanças. É como se vos dissessem assim. O acontecimento ou o evento que para vocês pode ser meio que choque, inesperado, se vocês conseguirem dominar a ansiedade, se vocês conseguirem dominar
aquele friozinho na barriga de começar de novo, ou de sair da nossa zona de conforto, ou de fazer cortes radicais na nossa vida, seja de pessoas, situações, trabalho, relacionamentos. Há aqui uma retificação divina na vossa vida. E a esperança já estava aqui, a nível da espiritualidade. É como se dissesse, tenham esperança. A luz do fundo vai aparecer. E a nível das vossas finanças, gente, vocês têm 4 arcanos maiores. A Imperatriz, a Lua, o Ermita e agora a Justiça. O que me mostra novamente a justiça ou retificação divina. Mostra-me o que mais? Eu preciso saber o que é esta justiça ou esta retificação. O que é que nós não estamos a ver, por favor, para Sagitariano, nas finanças. O que é esta mensagem a nível de finanças, As de Espadas. Eu estou a dizer que vai haver aqui, olha, As de Espadas. Há aqui clareza, triunfo. As de Espadas é triunfo. Pode representar comunicações, pode representar ideias, pode representar informação, mas há algo que vai trazer uma verdade triunfante às vossas finanças ou à vossa vida financeira. Paz de ouros no fundo do deck. Dê-me mais uma, por favor. Eu preciso entender melhor sobre as finanças para Sagitário. Eu preciso entender melhor sobre finanças para Sagitário. Imagina que vocês foram prejudicados na vossa vida financeiramente. A justiça divina trará até vocês a recompensa do que vocês foram prejudicados. Imagina que vocês perderam dinheiro ou ajudaram alguém ou alguém vos prejudicou. Há uma justiça divina a nível financeiro. É como dissesse, foi com uma mão, e eu digo sempre isto, vai com uma mão e Deus traz com duas. É o que eu vejo aqui, gente. Mostrem-me pelo menos mais uma. Só mais uma para finanças, para acabar. Sagitário, obrigada. Ai, namorados, novo início, não há hipótese. Gente, e namorados, um novo início a nível de finanças. Através de informação ou de novos contratos, novas informações, novas ideias, novos compromissos. Há uma retificação divina aqui. Há algo que vem até vocês de forma divina. Mas é a fazer justiça ou uma retificação. A nível de amor à família, o mundo. Mostrem, por favor, o mundo para Sagitário. Vocês têm o louco, a roda da fortuna. Olha, só arcanos maiores, gente. Arcanos maiores, já vos disse várias vezes. E vocês têm muitos arcanos maiores na vossa mensagem, sagitarianos. Vocês já têm aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arcanos, só do tarô. 7 arcanos. A espiritualidade está a falar com vocês claramente. A nível de amor à família, eu disse-vos a vocês aqui que vocês têm que completar, virar a página. Ai, vocês vão ter que virar a página, sim. Olha os tais ciclos repetitivos que se ficam para trás. Os ciclos que se fecham. Para abrir novos ciclos, ou arriscar na abertura de novos ciclos. Numa nova página na vossa vida. Numa nova etapa da vossa vida. Mostra-me pelo menos mais uma. Amor à família, por favor, Sagitário. Por isso é que eu digo, às vezes a gente tem tanta dificuldade de sair do nosso lugar, que a espiritualidade diz assim, olha, não vais já bem. A gente dá-te um empurrãozinho e vais um bocadinho forçado. Mas vais. Ai, vais. Vais forçado, mas vais. 9 de copas. Lindo. E esta é deixar para trás. Não se autossabotem, gente. Não se autossabotem, nem permitam que os tais ciclos repetitivos, ou situações, ou pessoas que sistematicamente vos autossabotam a vossa felicidade, os vossos objetivos, ok? Lindo. 10 de ouros no fundo do deck.
Mostra-me, por favor, trabalho ou estudos. O carro. Mostrem-me, por favor, o carro, trabalho ou estudos para Sagitário. Cavaleiro de Espadas. Aqui há algum tipo de situação rápida, porque o Cavaleiro de Espadas fala de uma execução de decisão ou uma execução de informação ou de ideia rápida. E o carro também é uma carta de rapidez. 5 de espadas, desculpem. E o 3 de ouros. Vocês vão dar aqui costas a algum tipo de rivalidade ou algum tipo de competição. É como se vocês iniciassem realmente ou uma nova parceria, ou um novo estudo, ou uma nova área da vossa vida. Vocês deem costas a algo que é demasiado competitivo ou demasiado conflituoso para vocês. Ou vocês vão buscar algo, ou vão atrás de algo mais justo, ou vem algo mais justo até vocês, 6 de ouros, mais equilibrado. A nível da esperança, o conselho da espiritualidade. Mostrem-me, por favor, o que é a esperança. Conselho da espiritualidade, paz de espadas. Ele até virou sozinho. Tantas. Ok. Paz de espadas, gente. 8 de espadas. Aqui pode realmente haver algum tipo de a tal necessidade de autocontrole. Porque 8 de espadas é aquela informação ou aquela situação que a gente fica meio que será que devo, será que não devo? Há uma certa limitação. Seja dentro de nós, seja a situação em si, há uma certa dificuldade a nível de toma de decisão. Ok? A nível de toma de decisão. Sigam o direcionamento divino. A carta do leitor, este deck tem duas cartas extras. E saiu o cartomante, o leitor, o que faz leitura de cartas. E isto é a vossa intuição. É o direcionamento divino. Direcionamento divino. O que é que nós estamos a fazer agora aqui? Direcionamento divino. Através de quê? Das cartas. Através das cartas. Eu até vou-vos ler o que é que vos diz aqui sobre esta carta, porque esta carta é uma cartinha extra. Eu nem sei se ela tem um significado no livro de orientações. Sou sincera, porque eu não uso os livros de orientações e nem sei se vem a clarificação do cartomante. Mas para mim o cartomante tem a ver com direcionamento divino, tem a ver com não tem. A ver realmente com a informação que nós obtemos através de diferentes métodos de comunicar com a espiritualidade. Isto é um método de comunicar com a espiritualidade. Ok? Meus queridos e minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário, a vossa subscrição e se sentirem que alguém deve escutar esta mensagem, partilhem. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.